Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel. Feliz Ano Novo, feliz 2023. E nós estamos aqui nesta quinta-feira com o primeiro Quinta com a Palavra do ano de 2023. E esse é um vídeo muito especial porque nós faremos algumas conversas sobre o Sermão da Montanha, sobre cada parte de pregação que o Senhor Jesus ele realizou no Sermão da Montanha, cada assunto. A gente vai com vídeos um pouquinho menores, um pouquinho mais breves, mas olhando o que exatamente a palavra diz e o que o Senhor Jesus quis dizer. E eu hoje começo com o princípio do texto, que é do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, que pode ser consultado no livro de Lucas, relatado por Lucas no seu capítulo 6, versículos 20 a 29, e também no livro de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 1 a 12, que diz exatamente assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa é a passagem o início do Sermão da Montanha. Esse é o trecho onde tem essa ministração do Senhor Jesus falando das bem-aventuranças. E assim, essa primeira parte, ela dessa tão importante pregação de Jesus, que é esse sermão, ele cobre as qualidades. E cobre um assunto acerca dos valores morais que a gente possui, que todos nós possuímos, ou que pelo menos nós deveríamos possuir, enquanto pessoas que creem no Senhor, e não só que creem, mas também que confiam no Senhor. E a gente também pode, através dessa ministração, desse sermão, desse pequeno trecho, desse início, a gente pode compreender o significado de felicidade para o Senhor. Vamos lá? Na primeira frase diz exatamente assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas versões de Bíblia fala humildes ao invés de pobre de espírito. Mas bem-aventurado, felizes aqueles que são pobres em espírito, na verdade são os que em humildade, nesse lugar de humildade, eles se rendem e eles compreendem que a maior necessidade que eles têm é do Senhor. É mais na ideia de consciência, de percepção de insuficiência humana e de compreensão da completude, da magnitude do poder do Senhor e em rendição ao Senhor. Então, é muito mais nesse sentido do que no aspecto material da vida, mas, sem dúvida, quem com essa humildade se percebe, compreende o tamanho do poder e do Senhor se compreende pequenino. Então, por esse motivo, essa segunda parte conclui, porque deles é o reino dos céus. Porque se comparado, bem-aventurados os pobres de espírito, felizes são aqueles que se percebem tão pequenos diante da grandeza do Senhor, porque são desses o reino dos céus. E aí a segunda frase diz, bem-aventurados que choram,
porque eles serão consolados. Veja, não se trata de um choro de dor, de medo, de algum tipo de situação, ou até de desabafo, mas é aquele choro de arrependimento, sabe aquele choro de lamento, aquele choro de busca realmente pela verdade, reconhecimento de falha e de imperfeição, aquele choro de busca pela salvação, busca aquele choro de reconhecimento pelo próprio pecado. A terceira frase também diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E esses mansos são os que se curvam, que se dobram em submissão à vontade do Senhor, à vontade desse Senhor e poderoso que é o Senhor Deus, e que compreendem também que essa é a vontade que nós nascemos para realizar. Aquele outro trecho que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, compreende justamente que esses que têm fome e sede de justiça compreendem que a vida ela é para ser vivida em santidade e consagração, e que em toda situação existem dois caminhos, duas opções e duas escolhas, bem ou mal, verdade ou mentira, e buscam o Senhor e uma vida no Senhor em santidade, que essa santidade ela é necessária para viver todos os dias e para resistir, para persistir no caminho do Senhor. São pessoas, homens e mulheres que não vingam a si mesmos, mas em tudo buscam a justiça que vem do Senhor. O outro trecho que também diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, é exatamente o usar o ato de compaixão. O misericordioso, ele executa um dos maiores mandamentos, né? Dos dois maiores mandamentos, ele ama o próximo negando a si mesmo, ele oferece amor ao invés de orgulho e de vaidade, ele multiplica o amor do Senhor pelo amor ao Senhor. Os bem-aventurados, no próximo versículo, que diz: os bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse limpo de coração são os verdadeiros, os honestos, os inocentes. O próximo versículo também que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são os que semeiam a paz, que conciliam e reconciliam as pessoas. E eles semeiam justamente a paz que vem do Senhor. Eles não fazem espalhamento de iras e de contendas. O próximo versículo também que diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses perseguidos, eles são os perseguidos pela crença e execução dos valores da verdade, conforme a palavra de Deus, conforme a palavra da verdade. São aqueles que não se escondem e não disfarçam e nem negociam os valores e a palavra da verdade. E ainda, no próximo versículo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Vamos relembrar um pouquinho. O Senhor Jesus, no ministério dele, como nós vimos em dezembro, ele foi irrepreensível de todas as formas. Tudo aquilo que o Senhor pregava, ele vivia, ele executava, ele fazia. E aqui no Sermão da Montanha, ele nos ensina a fazer o mesmo. Por quê? Porque este comportamento, essa atitude, esses valores retos, justos, verdadeiros e consistentes, havia só um caminho, só uma opção para aqueles que se opunham, né? Se opõem a esse tipo de valor. E o único caminho é mentir, é enganar. Porque foi assim com Jesus, certo? Foi usado do artifício da mentira e da enganação para que pudessem prendê-lo e crucificá-lo, certo? Então, verdadeiramente, de todas as instruções que são dadas pelo Senhor Jesus, ele finaliza dizendo exatamente isso, né? E aí seremos felizes quando, mentindo e enganando, as pessoas nos injuriarem, nos perseguirem e falarem mal de nós por causa dele. Isso é uma alegria, isso é uma felicidade, porque assim foi com ele. E assim foi com os profetas antes de nós. E isso é o maior atestado e a maior prova de que
Quando isso acontecer é porque nós estamos no caminho dele, nós estamos seguindo o passo dele. Veja, não é por provocar essa reação, mas é por vivendo em busca da verdade, do exercício da verdade, com consistência na verdade, essas coisas aconteçam. E é exatamente isso que eu gostaria de ressaltar neste final. Vivendo e andando na verdade, a única arma de ataque que existe contra quem empunha a palavra da verdade e vive em verdade, e vive em busca da verdade, é a mentira. Porque se não for essa, não tem nenhuma outra opção de acusação ou de ataque. Então, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus ele instruiu que a gente precisa desenvolver de dentro para fora e as consequências desse desenvolvimento, porque não é só sobre apenas chegar no reino dos céus, não é só sobre chegar lá, mas essa instrução e o princípio dessa instrução é do que fazer para chegar lá e de forma que a gente consiga aplicar no nosso cotidiano. Eu espero que essa palavra, ainda que breve, tenha sido uma bênção para você e, se o Senhor assim permitir, voltaremos na próxima quinta-feira comentando um pouquinho mais sobre as instruções do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Deus abençoe.